Código Aberto está no ar com você e para você, para vivermos juntos as fortes emoções dessa discussão bacana da Bíblia. Você sabe que o Código Aberto é o nosso jeito diferente de estudar a palavra de Deus. Por isso, seja muito bem-vindo. Você é prioridade aqui na nossa grade da Novo Tempo e a gente tem esse programa para os jovens e jovem independe da idade. Quero mandar um abraço hoje porque no Face do Código, todo dia que eu coloco ali o selfie do Código, são centenas de observações, gente comentando, gente participando. E olha só, pessoal, é interessante saber quantos vêm se desculpando. Pastor, eu não sou tão jovem assim na idade, mas eu tenho um espírito de jovem. Posso dizer uma coisa para você? Jovem é todo aquele que ainda não morreu. Gostaram? Por quê? Porque às vezes você encontra um camarada de 15, 16 anos que tá assim, ó, já mortão. E você encontra às vezes um de 60, você cumprimenta, o cara aperta a tua mão parecendo um super-homem, dá um olhar de fogo e diz, bom dia. Quem tá vivo? O de 15 ou de 60? Então, entenda uma coisa, Código Aberto é um programa para todos. Se você tem espírito jovem, aquela criatividade jovem, a animação jovem e, acima de tudo, a expectativa pelo céu que brilha nos olhos de maneira jovem, seja bem-vindo ao Código Aberto, porque aqui sim a gente curte muito a eternidade que já começou desde agora, quando a gente acredita naquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro e aquilo que está na Palavra de Deus. Vamos aos nossos convidados? Você já sabe, que legal, todo mundo já está acostumado com vocês. Então agora eu tenho que perguntar alguma coisa diferente, vamos variar, né? Rebeca, tua preferida? Minha cor preferida é verde. Fala pra gente, um esporte que você curte fazer. Cor. Eu gosto de caminhada. Caminhada? Super dinâmica, eu gosto de caminhada. Bacana, olha aí, ó. E aí, você, cara, eu imagino o esporte. Fala lá. Qual esporte você imagina que eu curto? Você, cara... O produtor tá dizendo aqui, ó, bocha, xadrez, dama. É o produtor, tá? Rochael, fala lá. Não é garfo não, tá, pastor? Garfo também. Levantamento de garfo, né? Isso. Não, eu gosto de pedalar. Pedalar. Gosto de Tem pedalar uma e gosto galera de hoje, piscina assim também. como tem a galera de correr, tem a galera hoje de fazer exercício em bicicleta. São duas modalidades que estão surgindo muito para esportes individuais com gente que faz em grupo, né? Fala, Rebeca. Eu ia falar que o terceiro é a caminhada. Terceiro é tão caminhada. legal tanto quanto, Tão vai. legal, né? Vamos lá. Eu gosto de água também e gosto de azul marinho. Azul. É. Vamos lá. Pastor Tiago, e aí? E aí, tudo bem? Tudo bem? Cor preferida? A minha cor preferida é vermelho. Vermelho. Acho que é vermelho, não tenho certeza. Tem que pensar mais sobre Mais isso. ou menos. Então, teu esporte. Meu esporte, eu assisto tudo, mas o que eu pratico, eu gosto de praticar, é correr. Eu gosto de correr. Correr também? Corro. Gente. E tênis eu tento de vez em quando. Ó, falar em correr, ó, você que é jovem espalhado pelo Brasil, quem sabe a gente faz aí uma manifestação do bem na Corrida São Silvestre. Que tal? No final Estaremos do ano, ó, lá. o produtor aqui, o Thiago Chapolin, estava dizendo, galera, vamos correr, a gente junta ali alguns milhares, hein, de gente aí que espera a volta de Cristo e podemos fazer lá um batalhão correndo. 16 quilômetros é pouquinho, passa rapidinho. Vamos lá, né? Vamos junto. Mara? Cor preferida, amarelo. Gosto muito de amarelo. E também descobri há pouco tempo que gosto de correr. Então tenho corrido todo dia. São Silvestre esse ano, vamos? Não sei se eu dou conta da São Silvestre, Não. mas talvez ano Mas você que vai vem. até a metade, da metade para frente o povo te empurra, porque é tanta gente pode que vai ser. indo, né? Olha, minha cor preferida é o azul, desde pequeno, sempre foi, e realmente hoje eu estou nessa febre de correr, é tão bom quando você sai para correr, tem alguns aplicativos de celular que vão empolgando você, que você vai se comparando com os outros, né? Você vai vendo que vai ficando para trás, tem que correr, tem que se mexer e faz parte da vida jovem, você fazer exercício. Agora entenda, não sou contra vôlei, futebol, basquetebol, só um recadinho. Aquela galera que joga bola uma vez por semana, acho que só no domingão fiz exercício, não está com nada não. Esse exercício é um estilo de vida constante. Não tem nada a ver com o programa de hoje, não é vida de saúde, mas fica a dica aí para o jovem que acha que só uma bolinha no domingo já é exercício bastante para a semana, não é, pastor? Pode não. Não dá, não. Né? É, fica a dica. Boa Forma Adventista lá. Boa dá uma Forma dica. Adventista, Instagram. Roberta, tudo Olá, bem com você? Tudo bem? O violão da hashtag Ori. Tô gostando dessa marca, viu? Isso é bom. Tudo na paz? Tudo bem, graças a Deus. Cor preferida? Eu gosto de verde. E o teu esporte que você curte? É garfo, né? O garfo. Garfo. Eu ia já falar assumo, esse. entendeu? Eu ia É o falar, mas garfo. olha aí. Poxa Obrigado, vida, amiga. hein? Eu preciso, né, voltar a praticar alguma Teu coisa. exercício, então, são os dedos no violão. Exatamente, pastor. Olha aí. Haja caloria, né? Sim, sim. Perco bastante caloria aqui com o violão. Tá bom. Bem-vindo aí para mais um programa com a Obrigada. gente. Quem faz tempo que não ora, eu acho que... Rebeca orou... Ah, vai, Rebeca, ora pra gente então. Eu já tava Faz fugindo. tempo que eu não oro, acho, né? Vamos lá. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por mais uma oportunidade de nós pararmos e estudarmos a sua palavra.
peço a presença aqui do Espírito Santo, que nós possamos estar cheios dele para entender um pouco melhor a mensagem do Senhor para a gente hoje e para quem está assistindo que possa ser tocado também. Abençoe os nossos amados em teu nome. Amém. Bacana. Presentes, 9ª lição, hein? E pela 9ª vez vamos falar aqui a mesma coisa para você, jovem, que não pode dizer que não foi alertado. Nós temos um estudo bíblico do programa Código Aberto para você. Isso aqui é grátis, não custa nada para você, é óbvio, mas custa sim para os anjos da esperança que doam tanto aí para Novo Tempo e a gente agradece. Mas entenda, esses materiais são feitos exatamente para servir você no conhecimento da Bíblia. Então, entra nesse site aí, faz o cadastro, participe com a gente, você recebe esse estudo bíblico. E nós também temos o guia de estudo que norteia a nossa discussão aqui. Toda semana um tema novo, uma discussão nova e o mundo inteiro está discutindo sobre esse assunto nesse momento, falando sobre os ensinamentos de Jesus e por isso que existe o programa Código Aberto, que é o nosso jeito diferente de estudar a Bíblia. Nossa professora madrinha Sabrina, o assunto é lei. Eu quero ver o que é que você preparou para a gente no recadinho de hoje. Roda lá. Se você concluiu o seu ensino básico até 2006, provavelmente deve ter aprendido que Plutão era um dos 9 planetas que compunham o nosso sistema solar. Depois dessa data, ele foi rebaixado, por assim dizer, a um planeta anão e não mais faz parte do nosso sistema solar, como planeta. Esse é apenas um exemplo muito simples de como os nossos conceitos podem mudar no decorrer do tempo. O conhecimento aumenta, descobertas são feitas, e nós temos que rever aquilo que acreditávamos e reescrever os livros. Com a lei de Deus isso não acontece. Ela é eterna e imutável, porque é um reflexo de quem Deus é. Deus não muda. Ele é santo e justo, e a sua lei também é assim. Jesus veio aqui à Terra para nos ensinar a maneira certa de guardar a lei de Deus, e para que nós tenhamos a visão correta do que ela representa diante do universo. Que durante o estudo dessa semana você consiga colocar bem na sua mente e no seu coração a importância de seguir, obedecer e amar a lei de Deus. Gente, Plutão não é mais planeta. Fiquei incrível agora, viu, pastor? Desculpa, mas eu estou desatualizado, cara. Ô Sabrina, fiquei aqui compungido nesse momento. Um planeta não. Eu vou começar de novo, tô triste. Esse código aberto é barato. Isso aqui é conhecimento também, viu? A partir de agora, Plutão é planeta não. Isso já faz tempo e eu não sabia. Mas desde 2006, vê se pode, a produção me dizendo, é pastor desatualizado. Mas, gente, o assunto é esse, não tem discussão, é lei. Então me diga direto, pastor. Eu vou direto ao assunto porque a lição vai falar sobre isso. Jesus Cristo morreu na cruz e quando ele morreu na cruz, amém, ele conseguiu pregar na cruz todos os mandamentos e ele anulou a lei quando morreu, certo ou errado? Errado. Poxa Errado. vida. E aí? Pensar, porque a lei, como a Sabrina disse, ela é a expressão do caráter de Deus, Deus não muda, a lei não muda, e é estranho pensar, Cristo morreu para nos salvar dos pecados. O pecado é quebrar a lei. Se Cristo simplesmente muda a lei, não precisa morrer. É inútil a morte dele se a lei pode ser mudada, era só alterar a lei, não precisava de tudo isso. Se ele mudou a lei, então a cruz foi só encenação. Se houve o que vocês acham sobre lei. isso? Todo mundo, em qualquer canto desse planeta, fala, ou já falou, ou já escutou essa seguinte máxima: Cristo aboliu a lei na cruz. Ponto final, ou não? Eu tenho um pensamento simples. Você pode parecer meio, né? Mas pensa só, se ele aboliu a lei, então matar pode se tornar certo, cobiçar pode se tornar certo, e roubar é certo também. Então, vai muito contra tudo que ele falou. Então, uma ação dele vai tudo contra o que ele pregou durante o ministério dele. Para mim, fica muito difícil entender isso. E é interessante que comentam exatamente isso. Cristo veio abolir a lei, mas veio abolir só a parte que interessa, que é exatamente o que a Rebeca estava comentando, né? A parte que me interessa, que me diz respeito, onde eu não tenho que abrir mão das coisas que eu gosto, ele veio abolir. O resto, não, continuou mesmo. Esse pensamento é interessante, né? É interessante que a gente passou toda uma temporada discutindo a lei, e talvez o nosso telespectador vai se lembrar, mas realmente esse assunto da lei dá muito pano para manga. E o pessoal realmente pega essa ideia de que Cristo aboliu a lei na cruz para um mandamento, que é o sábado. Eles dizem, não, Cristo aboliu a lei na cruz, por isso que eu não guardo o sábado. A gente discutiu sobre isso bastante, só estou lembrando você sobre essa discussão. Mas interessante, ele aboliu o sábado, mas não aboliu honrar teu pai e tua mãe, ou não aboliu não matarás, não aboliu o adultério, a mentira, a adoração, a idolatria. Não, é só um mandamento. Então, a gente já pode começar, jovem, por esse fundamento básico, que vai nos fundamentar em toda a discussão.
Cristo não aboliu a lei na cruz, certo? A questão é que a lei, de certa maneira, e é mais uma pergunta do que uma afirmação, a lei, antes da morte de Cristo, condenava o indivíduo, e agora a lei não condena mais. A lei antes apontava, acusava, mostrava, e se Cristo não morresse, ele estaria perdido. E agora a lei não faz isso comigo mais. Seria essa a questão, pastor Tiago? Eu penso que a lei nunca teve dois significados, nunca teve maneiras diferentes. O fato é que Cristo estabeleceu uma nova relação da gente com a lei, porque ele colocou o seguinte: até Cristo, a lei é a lei que exigia a morte, é a lei que exigia a condenação, a lei exigia isso. Quando Cristo morreu, ele supriu essa necessidade da lei. A exigência da lei foi suprida através de Cristo. Se Cristo não tivesse morrido, obviamente, ele estaria à mercê da condenação da lei. Eu vim cumprir, ele veio cumprir, inclusive, a morte que a lei exigia. Que exigia a lei. Então, assim, Cristo não é só cumprir fazendo a lei e obedecendo a lei. Além de obedecer a lei, ele cumpriu, ele tomou a minha morte para que eu tomasse a vida dele. A cruz não é Cristo abolindo a lei. A cruz é Cristo cumprindo a lei. Gente, fazendo o que a lei pedia. Inclusive as consequências da lei da morte. Cristo aboliu a lei, ele veio aqui para confirmar, ele veio aqui para chancelar a lei. Na verdade, quando Cristo morre, ele não crucifica a lei. Ele prova, acima de tudo, que a lei, como a gente discutiu aqui, é o caráter de Deus expresso em atitudes, ações e devoções do dia a dia prático da gente. Essa lei foi mais do que nunca confirmada, ela foi outorgada, ela foi sacramentada quando Cristo falou. A lei é tão imexível, né, tão imutável, ela é tão o meu caráter, o caráter do Pai, que para satisfazer a exigência da lei é preciso sangue inocente em substituição de sangue pecador. Exato. Inclusive, para que fosse cumprida a lei, o salário do pecado é a morte, ele morreu para todos nós que não cumprimos a lei. Inclusive. Só para não deixar dúvida nenhuma para o nosso telespectador, pegue a sua Bíblia, vamos tentar usar hoje o máximo de Bíblia possível, porque realmente esse assunto de lei, não podemos ficar no que nós pensamos, vamos mostrar para você a Bíblia, e está ali bem claro em Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante. Jovem, Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante, que diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, não tem discussão, não vamos gastar muito tempo com isso, a gente já parte desse pressuposto de que Cristo não cancelou a lei. Agora, qual que é o próximo passo? Se Cristo não mudou a lei, a partir de segunda-feira a gente começa a ver no nosso guia de estudo, um aprofundamento da lei. Então, Cristo não só não cancelou, como não apenas obedeceu. Além de não cancelar e obedecer, ele parece que ampliou a explicação da lei. E eu queria ouvir vocês. Fala, Rebeca. Meu pai, Neumann Steen, ele é um pastor, ele é um pregador. Ele tem um sermão que eu gosto demais, que eu escutei quando eu era criança, e nunca mais saiu de mim isso. Ele fala assim, claramente, a cada não de Deus, atrás de cada não de Deus, há uma bênção. Então, muitas vezes a gente vai pensar na lei como algo pejorativo, algo que me limita, algo que faz mal, algo que não me deixa fazer certas coisas. Mas, na verdade, os 10 mandamentos não são isso. São Deus mostrando pra gente, olha, assim, você segue isso, você vai ser feliz, além de você estar me honrando, você vai ter uma vida muito mais abençoada. E eu queria pensar assim, por exemplo, na morte. Jesus ampliou. Então, a gente pensa, não matarás. Então, o não matarás é só eu não ir e tirar a vida de alguém. Não. O lado oposto, não matarás, vamos valorizar a vida, vamos valorizar o ser humano. E eu penso de uma forma ainda maior, não é só valorizar a vida do ser humano, é valorizar todos os aspectos do ser humano. O aspecto físico, o aspecto emocional, o aspecto espiritual. E a gente vê Jesus fazendo isso no ministério dele, curando as pessoas, valorizando a vida das pessoas, ressuscitando as pessoas e dando um pão que a pessoa nunca mais vai ter fome, dando uma água que a pessoa nunca mais vai ter sede. Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, durante 6 vezes no capítulo 5, Cristo fala uma lei vigente, ele diz, eu porém vos digo, e ele amplia essa lei, ele não diz que não é para obedecer. Além de não adulterar, eu porém vos digo, só pensou, já pecou. Como é que Cristo ampliou essa lei? Lembra, no episódio anterior dessa temporada, a gente falou sobre a questão da maturidade cristã. Né? Então, a gente vê isso acontecendo na questão da ampliação da lei. Antes, nos 10 mandamentos, tinha não ate, não roube, né? Enfim, não cobice. E agora Cristo fala assim, ama teu próximo. Então, antes, se eu não tirasse o objeto de você, eu estava cumprindo a lei. Agora não. Cristo amplia a lei como? Ama teu próximo. Agora, se eu
utilizar de discurso com você no processo de negociação e tirar mais lucro do que de você, tirar todo o seu lucro, eu estou roubando, eu não estou te amando. Antes, não. Agora, eu não te mato mais emocionalmente. Antigamente, só se eu tirasse sua vida mesmo. Agora, se eu te amo, eu não te mato nem emocionalmente. Pagar o mal com o bem. Exatamente. Difícil. O não matar amplia muito mais. O não adulterar é muito mais. Porque eu amo você, então eu não vou te matar emocionalmente, eu não vou matar você nas suas relações, eu não vou matar você em nenhuma situação. Então, o não matará se amplia quando eu aplico o que é o princípio das coisas. Vamos lá, pastor, como é que Cristo aprofundou a lei? Cristo aprofundou a lei, e eu acho interessante em Mateus capítulo 5, a maneira que ele usa. Ele fala, ouviste o que foi dito, não cobiçarás. Esse é um texto do mandamento. A expressão ouviste o que foi dito, e depois Jesus falando, eu porém vos digo, não é porque ele está contrariando o mandamento. Ele está dizendo, olha, vocês ouviram o que foi dito, ele não está se referindo à palavra, porque sempre que Jesus fala da palavra, sempre que Jesus fala daquilo que está na Bíblia, ele fala, está escrito. O ouviste que foi dito em Mateus 5, sempre quando você lê lá, o ouviste que foi dito é a maneira de Jesus se referir à forma como a tradição estava lidando com o mandamento. Vocês ouviram o que foi dito. Eles estão dizendo dessa maneira. Eu porém, vos digo, isso é mais do que não cobiçar, é mais do que não adulterar. A maneira como Jesus aprofunda a lei é fazendo aquilo que o Rochel disse, mas Jesus não está introduzindo um novo conceito. Não. O que ele está fazendo simplesmente é permitir que um povo que recebeu o mandamento lá no passado vivesse o princípio que deu origem a esse mandamento. Jesus não está, eu acho interessante, Jesus não está introduzindo novas coisas. O que ele simplesmente está dizendo é, vamos olhar lá para trás, vamos olhar para Deus, vamos olhar para a santidade de Deus e vamos buscar lá os elementos e os princípios norteadores da obediência. Mara, te prepara, porque olha só, Cristo ainda 6 vezes no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, ele já diz, não adulterar, está escrito. Não cobiçar, está escrito. Não matar, está escrito. Honrar pai e mãe, está escrito. Eu, porém, vos digo que é muito mais do que isso. Adulterar, só pensou, errou. Se você não cobiçarás só porque sentiu a inveja, já cobiçou. Se você tem um sentimento de repulsa à pessoa, você já está matando. Então, peraí. Deus, em vez de aliviar o nosso fardo, jogou mais tonelada de chumbo em cima do nosso peso de obedecer à lei. Não vai responder não, que eu sei que você quer pensar um pouquinho, a gente volta depois do intervalo, que agora a Mara vai ter que dar uma estudadinha ali. Deus piorou a nossa vida, então, depois que ele veio aqui, aumentando o peso da lei na obediência dela. Já já a gente volta no seu Código Aberto, não sai daí não. Direto ao assunto, segundo bloco, eu perguntei aqui para Mara, olha só, Jesus vem aqui e em Mateus 5, toda aquela lei que já é complicada, do adultério, da cobiça, do matar, do honrar pai e mãe, Jesus aumenta o significado dela, dizendo que é muito mais, muito antes, muito pior. E aí, como cristão, a gente vê que Jesus, em vez de aliviar, aumentou o peso da carga sobre a gente. Eu acho que Jesus, na verdade, o que eu acredito é que ele veio nos explicar o passo a passo. Veio nos explicar de forma detalhada o que é o pecado, o que é não cumprir a lei, né? Porque assim, os fariseus e os escribas muitas vezes chegavam no final do dia... Eles cumpriam. Ah, não, eu cumpri, não adulterei, não pequei, exatamente, só falta agora ir para o céu. Era exatamente essa sensação. E Cristo veio mostrar que não é isso, veio mostrar o passo a passo do pecado. Na verdade, você tem a sua atenção chamada para um banco, por exemplo, o ladrão. Não adianta nada, ele planeja todo o assalto ao banco, só que ele não consegue cumprir aquilo. Não sai nas manchetes do jornal do dia seguinte que o banco foi assaltado, mas já foi anotado no livro da vida os erros que ele cometeu, que foram cometidos. É exatamente isso. Não adianta nada a gente não pecar de forma que os outros vejam, mas nutrir no nosso coração o pecado. Isso já é pecar, já é estar em pecado contra a lei de Deus. Então vamos aprofundar. Gente, um jovem não tem relações sexuais com a sua namorada, com o seu parceiro, e por causa disso ele está em paz em nunca ter adulterado. Sim ou não? É que, pastor, na verdade, eu acredito que sim, eu percebo isso aí, inclusive, Cristo, você viu o que você está escrito aí? Deixa eu te explicar, é isso aqui que eu estou querendo dizer.
E nessa questão que você está dizendo aí, na verdade, creio que nessa perspectiva, Cristo está muito mais interessado no que a pessoa está se tornando do que ela realmente está fazendo. Porque o que eu estou fazendo é simplesmente um reflexo do que eu me tornei, do que a minha mente se tornou, do que o meu espírito se tornou. Nesse momento, esse jovem se tornou um adúltero, mesmo não adulterando, porque no coração dele, ele é adúltero. Se o namoro é impuro, se o namoro não tem respeito, se o namoro vive ali no limite, ele só não efetua um ato físico, mas mentalmente já foram longe, já estão em lua de mel faz tempo. No que eu não me tornei? O que o meu coração é? Então, na verdade, eu vi uma frase muito interessante, que Cristo morreu para salvar o pecado que eu sou, muito mais do que o pecado que eu cometi. Agora, Rebeca, psicologicamente falando, todos nós somos tentados e temos intenções pecaminosas. Não acho que não tem alguém no mundo que em algum momento não teve um reflexo, um relâmpago de tentação sexual do jeito errado, na hora errada, com a pessoa errada, antes da bênção de Deus. Então, estamos falando disso. Aí não dá a impressão de que, de repente, o cristianismo traz um peso sobre essas tendências normais que deveríamos deixar aflorar. A psicologia tem muito disso, né? Deixa acontecer, não proíba, deixa fluir. E aí vem o cristianismo, não, só pensou, já adulterou. Peso, crueldade em cima do cristão. É muito interessante porque tem uma linha da psicologia que é justamente isso, se explore as coisas boas da vida, e tem o cristianismo que vem e fala assim, se guarde a pureza dos seus pensamentos, mas quando Deus está limitando isso pra gente, Ele está mostrando pra gente formas da gente ser feliz. Por que as pessoas, elas são aconselhadas na igreja, no cristianismo, a se guardarem? Um casamento onde a pessoa se guardou, não fisicamente, mas mentalmente também, ela vai colher frutos muito mais felizes. Pensa só num casal que está agora junto, mas teve relações passadas, e aí eles entram num casamento. Pode ser que eles comecem a pensar, nossa, agora vai comparar a nossa intimidade com a intimidade antiga. Se você se guarda, se você segue a palavra de Deus, você se preserva de possíveis, certeiras, consequências negativas. E eu me guardar de não estar vendo coisa na internet, eu me guardar de não estar pensando coisa negativa, eu só vou colher frutos positivos. A minha mente não vai estar estimulada para coisas ruins e a possibilidade do meu casamento ser muito mais feliz é grande. O assunto da lição não é sexo, não estamos aqui no programa Sem Tabus, mas porque está no 7º mandamento bem claro, né, onde Jesus fala, não adianta, você fica aqui bem tranquilinho, que ali você não adulterou porque não fez o ato físico. O sexo começa na intenção, no coração, na mente, na fantasia e na imaginação. Então, estamos falando sobre lei, jovem, mas estamos dentro da lei, montando para você mentalmente essa questão do que é realmente o 7º mandamento que está na lei de Deus, né? Eu creio que com isso, Cristo ele está estabelecendo aqui um método de autopoliciamento, que é o seguinte, eu não tenho que ficar preocupado apenas com aquilo que eu faço. Porque antes de eu fazer, existem coisas que antecedem na minha mente, nos meus sentimentos, nos meus impulsos. E quando Cristo fala, olha, quando você tem intenção impura e tal, você já está pecando, Ele não está simplesmente acusando um pecado. Ele está me dizendo, cara, fique esperto porque tem coisa aí atrás e isso vai dar em algum lugar. Então, está com pensamento impuro? Se policia antes que o caldo entorne. É um indicador. Gostei disso. E é interessante que a linha é muito tênue, né? Entre o desejo momentâneo e o desejo acariciado. E é exatamente isso, porque as tentações batem a porta. Muitos pensamentos vêm à mente, independente em qual objetivo, enfim, em qual assunto. Mas é exatamente aí que você não permite que esses pensamentos sejam alojados na sua mente e os acaricia. Isso, até esse momento, até o momento em que é aquele desejo momentâneo, não é pecado. A partir do momento que você o acaricia em sua mente, ele se torna um pecado. Aí uma pergunta para jogar álcool e gasolina na fogueira. O mundo olha para o cristianismo e acha o cristão a pessoa mais extremista do mundo, antipática ao planeta, porque nós vivemos nessa cerca elétrica onde os pensamentos já são pecados. E aí nós ficamos desesperados em relação à obediência dessa lei impossível. Mas o que me faz pecador não é minha atitude, nem meu pensamento. Eu não sou pecador. Eu sou pecador, dormindo eu sou pecador. Se eu não fizer nada o dia inteiro, eu continuo pecador. Então, assim, uma coisa que o Tiago falou, assim, extremamente legal isso aí. Quando eu estou pensando nisso, eu estou, olha aí, cara, se liga a Cristo, para que os seus pecados fujam do que você é. Olha, quando você comete alguma coisa, olha, você pecou. Não, eu sou pecador. É um indicador para isso. Você liga, porque você precisa ficar mais ligado a Cristo, para que você tenha menos vontade de fazer isso.
Então, se liga, porque para que você tenha menos esse tipo de pensamento, tem que se ligar a Cristo para que suas vontades, seus impulsos sejam muito mais próximos de Cristo do que você está sendo. Então, essa questão do indicador, desse pecadômetro interno seu, é muito mais um indicativo do que a atividade em si que te torna o pecador. Acredito que nisso. Um dia mesmo. Cristo foi acompanhado e abordado por um rapaz que obedecia, tinha posses, era aparentemente exemplar, talvez desde o ensino primário, em todo o seu currículo, era o garotinho, filhinho de papai e mamãe, exemplo para a humanidade. Sempre o número 1 da classe da escola sabatina, ou dominical, ou no ambiente onde ele estudava. Aí ele chega para Deus e fala, meu Deus, quer dizer que eu já posso ir para o céu porque eu guardo os mandamentos. Ele queria um carimbinho, ele assim, queria sozinho, só você brilhou. um afaguinho, né? Você tem uma música lá, o Cafuné, né? Só o Cafuné dizendo assim, lembra tá daquele tudo bem, carimbinho, você amigão, brilhou? já está no céu. Olha ali, a carruagem que levou Elias está levando você também, jovem rico. E ele estava pensando nisso. E aí Cristo destrói. Mas imagina assim, gente, no céu eu quero assistir uma gravação ou uma filmagem desse momento, porque eu acho que o olhar de Cristo perante o jovem rico simplesmente demoliu aquele silêncio, aquela pausa, aquela respiração de um Deus que diz, você não está entendendo nada, e ele lasca aquela frase, vende tudo que tem e me segue. Não basta obedecer, tem que viver e priorizar. Agora eu te pergunto, qual que é essa essência de lei que Cristo desmascarou no jovem rico? No Jovem Rico e no Sermão da Montanha, aí volta aquela coisa que você falou, que o jovem está assistindo e pensando, mas o cristianismo é esse negócio extremo, esse negócio fanático. Quando eu olho para Jesus falando para o jovem rico, Jesus não está convidando para ser fanático ou extremista. Na obediência. Mas Jesus está o convidando para ser radical com ele mesmo. Pensar, eu preciso abrir mão de quem eu sou. E a obediência, se ela não tocar nesse ponto de não é deixar de fazer coisas, é permitir que Deus mude quem eu sou. É abrir mão do eu, é abrir mão de quem eu sou, é abrir mão das minhas convicções, dos meus impulsos, dos meus desejos, da minha maneira de fazer as coisas. Pastor. Ser fanático é uma coisa, ser radical é outra. Quem sabe está faltando aí na vida de muitos jovens ser radicalmente apaixonado por Cristo a ponto de priorizar acima de tudo. Porque a gente o fanático só quer obedecer o não pode, e o mundo cara que não cada trai vez mais mulher. antipatizado com o cara que não cristianismo. trai mulher de jeito nenhum é fanático ou radical? Ele é radical. Eu vou me preservar e pronto. Só tenho uma mulher na vida. Ele é radical. É que a gente fica sempre no mínimo necessário, mas Cristo exige o máximo possível, né? Cristo é desse tipo de obediência que você está falando, não é a obediência ali da superfície. O jovem rico dava o mínimo necessário. Jesus Obedecia falou, eu tudo. quero de você o máximo possível. Até onde você pode ir? Mais do que ações, eu quero o teu coração. E aí, como é que um jovem hoje, em pleno ano 2014, século XXI, com essa overdose de informações, tentações e impulsos comunicacionais, o tempo todo recebendo inputs de informação, de tudo, ele vai dizer, consigo obedecer a Deus nesse máximo que você falou? Parece que fica mais pesado? A lei, na verdade, creio eu que é um indicador de desempenho. Na administração a gente usa muito esse termo, indicador de desempenho. É como se eu chegasse para você e falasse assim, poxa, eu gosto tanto do Dailson, vou querer saber que ele gosta que eu faça para fazer do jeito que ele gosta. Aí você me conta, eu gosto disso, gosto disso, gosto disso, gosto disso, gosto disso. De repente eu me vejo fazendo coisas por você que você não gosta. Espera aí, o problema não é... Aí eu estou fazendo coisas para o Dailson que ele não gosta. Será que eu estou gostando tanto assim do Dailson? Então, a lei me mostra o quanto eu estou ligado a Deus. Eu já sei que Ele gosta que faça isso ou não. Então, quando eu cometo alguma questão, peraí, tem que ficar esperto, porque eu não estou tão ligado a Deus assim, e eu tô com vontade de fazer isso. Porque eu ficar lutando contra a carne, lutando para não fazer, também está equivocado. Porque se na mente, eu já estou pecando. Então, é um indicador, a lei tem muito mais um papel de indicador da minha ligação, né? Pessoalmente, a lei é um guia. É um guia. É um manual que Deus deixou para mim. E Ele diz para mim assim, olha, segue esse manual. Com esse manual você vai estar não somente me obedecendo, você vai estar mostrando esse amor por mim, mas você vai estar sendo abençoado. Agora, tem alguns itens desse manual que são individualmente mais difíceis. Alguns vão ser mais difíceis para mim do que para vocês. E nesses eu vou quebrar a cabeça e eu vou tentar de tudo para seguir e não vou conseguir. Por quê? Porque eu sou humana. Aí o que eu faço? No ideal, eu coloco essas minhas dificuldades nas mãos de Deus. Eu falo, Jesus,
me transforma. Eu preciso não cobiçar o talento da Mara. Porque eu sei que ela tem o talento dela. Eu queria ter esse talento, mas isso não é legal. Porque o Senhor tem um talento para mim. Então, me ajuda a aceitar o meu talento e não cobiçar o que não é meu. Então, me ajuda. Eu estou namorando eu tenho esses desejos porque eu sou humano e minha namorada, ela é linda, sabe? Então, Deus me ajuda. Me ajuda a conseguir me guardar. Porque o meu desejo por ela é forte. A gente começa a ter intimidade, as coisas. Então, me ajuda a nem começar. Entendeu? Para que eu não caia nessa tentação. Então, quem está assistindo sabe, você sabe a sua tentação. A gente sabe onde está a nossa fraqueza. Eu sei onde estão as minhas fraquezas. E tem coisa que eu sozinha, eu não vou conseguir, mas a minha obediência, a minha oração diária, a minha devoção diária com Deus, eu vou pedir, Deus, me ajuda a caminhar nesse caminho, porque eu quero seguir a 100%. Agora eu não estou conseguindo, mas através do Senhor, através da sua ajuda e da minha vontade de estar com o Senhor vai estar me dando isso a cada dia, até eu chegar no céu. Maravilha! Olha aí. E você, Roberta, diz para mim, você é cristã desde nascimento? Você se converteu depois? Como é que é a tua história cristã? Sim, bom, cresci na igreja, Ok. mas por volta dos 12, 13 anos, saí. Ok. Aí voltei quando fundaram a Igreja da Vila Olímpica, me convidaram para fazer parte do louvor. Você então, estava fora da igreja? Sim, aí, assim, eu era meio cigana, né? Ok. E, às vezes, em algumas diferentes, não criava raiz, né? Nesse tempo fora da igreja, não dá a impressão que você se libertou do peso dessa lei que tanto nos restringe? Não. Não porque já tinha sido plantada já em mim, mas eu acho que o que acontece muito com a gente quando está fora, assim, fora da igreja, mas longe de Deus, é a questão do vazio, né? Que a gente fica tentando preencher em outras situações. E eu sentia muita saudade. Então, quando você conhece Jesus, por mais que você não tenha tido uma experiência de fato tua, pessoal, com Ele, eu acho que fica isso, né? Fica aquele sentimento de que Ele preenche. E para você, a lei prende ou liberta? Eu acho que os dois. Porque eu acho que obedecer a Deus, encontrar a Deus e obedecê-lo é também me encontrar. E me encontrando, eu também me liberto. Eu penso assim. Né? Bacana. Vamos lá. A essência da lei. Eu acho que o interessante é que muitas vezes a gente tende a olhar para a lei com uma lista de restrições. Claro, uma E muita bula exatamente, de podes e não tipo podes. assim, não posso, não. E muitas pessoas que estão fora do cristianismo, fora da igreja, muitas vezes acham que nós somos caretas em muitos pontos, exatamente por conta disso. Não, é uma lista de restrições, eles não podem nada. Só que a gente realmente precisa olhar para a lei pensando que Deus escreveu essa lei, pensando unicamente na nossa felicidade. Deus não é mais Deus ou deixa de ser Deus se a gente obedece aos mandamentos. Agora, nós deixamos de ser felizes e de encontrar a verdadeira felicidade, a felicidade duradoura, quando a gente não obedece à lei. Essa é a verdade. Agora, então, ela nos liberta de forma que, realmente, a vida começa a ter um outro sentido e começa a reinar em nós o que verdadeiramente importa. agora vamos ser sinceros que o próximo bloco está chegando e essa é a pergunta que eu vou deixar para vocês pensarem no intervalo. Ok, já estamos entendendo a essência da lei, a importância da lei, a imutabilidade da lei, a amplitude da lei. Agora você que está me assistindo, querido jovem telespectador, você tem um pai que acha você super careta porque você não bebe álcool. Você tem uma namorada que diz que você não é chegado no esquema porque você quer esperar o casamento. Você tem amigos de faculdade que acham um absurdo você não sair para cair na gandá em pleno sábado, ou em outros momentos que você diz, não vou em balada, não vou em lugar que cristão não entra. Me diz uma coisa, como é que nós vamos mostrar para o mundo que essa lei que nos liberta, ao mesmo tempo parece tanto para o mundo uma jaula de ferro, de aço, que não sobra nem fresta para a gente respirar, estamos todos ali sufocados e deprimidos dentro desse cofre de aço chamado lei. Eu queria saber agora como é que nós vamos explicar para o mundo lá fora que a lei é essa liberdade. Uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente mostrar para alguém que acha a gente os mais malucos do mundo por sermos extremistas, terroristas, legalistas e etc. istas. Rápido intervalo, a gente pensa aqui que nós vamos responder isso para você no último bloco do Código Aberto. Já já a gente volta.
Estou folheando aqui minha Bíblia porque uma coisa é a gente já entender pela Bíblia que a lei é importante e nós entendermos, aqui acho que há um acordo entre nós de que a lei não é esse peso todo. Mas agora, qual que é a minha preocupação? É como mostrar para o mundo, cujas Bíblias estão fechadas e os olhos lacrados para a verdade, que olham um cristão, olham um adventista do sétimo dia, olham um filho de Deus que quer obedecer à lei, olham um telespectador evangélico que tenta colocar Deus em primeiro lugar, mas daí você se restringe de um monte de não podes. A gente sabe que isso não é peso, mas o mundo pensa que é peso. Como mostrar para o mundo que a gente obedece e nem por isso deixa de curtir a vida? Em primeiro lugar, não fugindo da utopia de vou conseguir ser cristão e ser igual a todo mundo. Porque isso não vai existir. Você sempre vai ter o desafio das pessoas olharem para você e ver que você funciona diferente. Porque o Sermão da Montanha é o sistema de governo do Reino de Deus, e o sistema de governo do Reino de Deus é diferente do sistema de governo da nossa vida. Então, eu funciono num sistema, eu opero num sistema diferente do resto do mundo. Então, eu vou ser diferente. O que eu melhor posso fazer é se eu entender que a lei é fruto que a minha obediência, se as pessoas conseguirem perceber que a minha obediência é fruto do amor, se a namorada lá que está pressionando o sujeito conseguir perceber que o namorado, no final das contas, a ama e ama a possibilidade de um relacionamento feliz, é diferente. Eu não sou simplesmente alguém, não, eu estou fazendo porque a Bíblia me mandou. Não, eu amo você e eu amo a possibilidade de um relacionamento com o futuro. É por isso que eu não vou. Me lembro até hoje, quando eu fiz a Universidade Federal do Paraná, curso de Publicidade e Propaganda, e enfrentei ali alguns anos em convivência. Foi a primeira vez que eu tive um contato com uma faculdade, um ambiente acadêmico secular, não de princípios religiosos. E não poucas vezes a deixa era sempre a mesma. Ia uma festa marcada, sexta-noite, não vou. Formatura no sábado, olha, eu não vou. Olha, vamos lá cair na gandaia, não vou. E qual que é a pergunta que todos fazem no ambiente universitário? Ô, Dailson, vai lá e pede para o teu pastor te liberar. Que pastor é esse? Tua igreja não abre uma exceção? E eu ficava angustiado, porque a impressão que as pessoas têm é que nós somos proibidos pelo nosso pastor, pela nossa religião, pelo nosso manual, pela nossa igreja física, templo, paredes. Não podemos curtir a vida. Como é que a gente se posiciona, Rebeca, para um grupo assim que diz, psicóloga cristã, pede para o pastor te liberar e você pode falar diferente? Pensa só, se eles acham que eu estou sendo proibida, é porque talvez eu esteja passando essa imagem para essas pessoas. Então, vai muito da forma que eu estou me comportando em relação às coisas que eu deixo de fazer. Louco de vontade de pecar, mas não posso. Isso. Por exemplo, vamos pensar na balada, na bebida. Os meus amigos estão lá bebendo, gargalhando, né? E aí eu vou pensar, olha, a bebida, o álcool, é a substância mais tóxica que existe. A hora que ela entra na minha boca, tudo que ela encosta faz mal. Faz um cortezinho, coloca álcool nesse cortezinho. O que vai fazer? Vai arder. Então, eu sei que o álcool faz muito mal. E eu sei formas muito mais divertidas de rir, de compartilhar sentimentos, de ter um envolvimento, sem estar na balada bebendo, sem estar me matando de dançar à noite. Eu posso ter o pessoal em casa, ver um filme, comer uma pipoca. Então, eu diria que o meu papel seria mostrar essas alegrias, esses prazeres saudáveis que eu posso estar fazendo com os meus amigos, e eles vão se divertir também. Então, a forma que eu me comportar vai dizer se eu estou sendo proibida ou se eu estou fazendo melhores escolhas. Concordo plenamente. Quero ampliar o assunto. Vamos lá. Eu acho que é exatamente isso. Quantas vezes eu já não fui abordada na empresa onde eu trabalho, onde as pessoas viraram para mim assim, nossa, você tem um sorriso diferente. Nossa, por que você está sempre feliz? Você tem que demonstrar a resposta para o mundo que você obedece à lei e a lei te faz bem, a palavra de Deus te faz bem, é a forma como você vive. Não existe outra forma de demonstrar isso. O seu sorriso, a forma como você se posiciona, a forma como você fala, como você se veste, demonstra se você está feliz ou não em obedecer a essa lei. Para quem não acompanha nossa temporada desde o começo, a Mara tem um trabalho diplomático de fazer negociações internacionais. Então, você já viajou por muitas culturas. Eu penso que nessa função de negócio, muitos já te abordaram. Mas por que você não vai fazer isso? Não, mas num negócio tem que rolar ali uma bebida. Não, peraí, minha religião, eu não faço isso porque eu tenho princípios cristãos. Não te abordam dizendo assim, mas que religião proibitiva é essa? Não, interessante que a reação da maior parte das pessoas nesse momento tem sido o contrário. As pessoas olham assim, às vezes as pessoas chegam em algum país islâmico, enfim, ok, ali para negociar muitas vezes, né?
E aí eles não guardam o dia de sábado como nós guardamos, então querem muitas vezes marcar reunião. Vamos marcar uma reunião amanhã? Eu falo, não, amanhã eu não vou guardar uma reunião, porque é o meu dia de adoração a Deus. E aí? Nossa, que interessante, você tem um dia para adorar a Deus e nesse dia você não faz nada? Nossa, que fidelidade bacana e tal. O que você faz nesse dia? Tem causado essa reação nas pessoas. Nossa, mas você não bebe? Que interessante, mas por que você não bebe? As pessoas têm admiração, exatamente por ver que você tem um procedimento e você tem um posicionamento diferente. E essa tem sido a reação que eu tenho visto ao redor do mundo por onde eu tenho Bom ido, demais. pastor. E olha o spoiler aqui, porque no próxima semana, no próximo sábado, o assunto é sábado. Então você não pode perder o Código Aberto, porque nós vamos discutir exatamente essa experiência sua lá no Islã, desse sábado que tanto assusta as pessoas e tanto é mal entendido pelas pessoas e é tanta bênção pra gente, né? Mas rapidinho, vocês dois, eu tenho só 2 minutinhos antes de chamar a música da Roberta, mas eu quero ouvir um pouquinho mais sobre isso. Como não mostrar que nós somos enrijecidos e aprisionados nos olhos do mundo quando nos vem obedecendo à lei? A grande questão é como eu não ser legalista, mas um cumpridor da lei sem ser legalista. E o mundo entender isso. E o mundo entender que eu não estou sendo legalista. Né? Quando eu amo a pessoa e quando demonstro amor por ela, e quando as pessoas veem coerência no meu discurso, acho que essa é a grande questão. As pessoas estão loucas para encontrar pessoas coerentes, que dizem que amam e demonstram amor de verdade. Eu guardo, sabe, mas tenho amor por ela, e se ela está precisando de mim, eu me dedico a ela de verdade. E ela me percebe que aquilo ali é um grande ganho, porque está perto de mim. Eu sou uma pessoa fantástica que tem amor, que faz bem às pessoas. Minha namorada percebe que eu cuido dela, que nossa, ele está se guardando para mim, que ele acredita em mim, porque ele me ama. Então, quando as pessoas percebem amor na atitude da lei, isso é fantástico, e isso é raro hoje em dia. Pessoas que amam e que se dedicam a perder um negócio, porque eu amo, meu Deus, tem um dia especial. Não, você não trabalha, não, é que eu dedico esse dia para ele. E aí eu não tenho tempo para outras coisas. Irmão Rochael, você está percebendo a frase que você falou, aqui um momento épico e célebre da nossa discussão. O mundo está louco para descobrir pessoas coerentes. Para mim, isso hoje, no estado que o Brasil está vivendo, o estado que a gente está passando hoje no mundo político, do total descrédito de liderança, de chefes de Estado, de um mundo que parece que a gente não acredita em mais ninguém, porque o mundo não aguenta pessoas incoerentes, é o que a gente mais vê por aí. Então, uma das maneiras eu não guardo de você... o sábado, sim, mas não tem amor? Como assim? Uma das maneiras mais lindas de um jovem provar para o mundo que obedecer a Deus não é uma prisão, é a gente mostrar para o mundo a coerência da nossa satisfação em obedecer a Deus. Aí, mais cedo ou mais tarde, as pessoas que convivem com a gente descobrem que obedecer a Deus não é ruim. Obedecer a Deus é a melhor coisa que existe. Pastor, vou te ouvir um pouquinho depois, tá bom? Prepara a parte final, mas eu quero ouvir agora a Roberta com uma discussão tão boa, Roberta, sobre liberdade, obediência, paixão por um Deus que quer as nossas ações para o nosso próprio bem, né? Sim. O que é que você vai cantar pra gente? Bom, o nome dessa música é Tudo Que Eu Sei, e fala sobre aceitar, né? Parar de discutir com Deus, de tentar confrontá-lo. Ele sabe o que é melhor. Vamos lá. Ouça o trovão, uma voz ecoa na escuridão. Luz que enche o céu, azul infinito, faz brilhar o raio em meio à tempestade. O impossível se torna realidade. Ouça, coração, a batida que vem de outra dimensão. Como duvidar de
de um Deus tão grande. Pede para a noite se deitar, faz o amanhã se levantar. Como você ousa confrontar quem fez tudo? Como duvidar de um Deus tão grande? Pede para a noite se deitar, faz o amanhã se levantar. Como você ousa confrontar quem fez tudo? Quem fez tudo? Quem fez tudo? Nada sei do que eu sei, só sei que Ele é tudo que eu sei. Maravilha! Bom demais ouvir a Roberta. Deixa a gente no clima de beiradinha de céu, né? Tão bom, música tranquila, faz a gente refletir nessa paz que vem do céu. Pastor Tiago, lei é para assustar, para pesar, ou lei é privilégio de obedecer para a eternidade? A lei é um grande privilégio, porque a lei, eu gosto de pensar que a gente às vezes está longe de Deus, a gente não consegue ver a Deus. Mas é como se um pai estivesse distante do filho, deixou o filho, já não se vê há muito tempo, e aí eles resolvem marcar um encontro, mas como é que eles vão se reconhecer? Como é que eles vão saber quem é quem? Como é que o pai vai reconhecer o filho? E aí o pai começa a enviar umas fotos para o filho, vai falando, olha, essa aqui é a minha foto, essa aqui é a minha foto, e fala, olha a minha foto, olha como é que eu me visto, e tenta fazer igual. E aí marca um ponto de encontro, e aí o pai começa a caçar alguém parecido com ele. Eu gosto de pensar na lei desse jeito. Olha. A lei são retratos que Deus mandou dele mesmo, para a gente olhar para o retrato e falar, eu vou ficar um pouquinho mais parecido com meu pai, para quando ele aparecer, ele vai me olhar no meio do mundo e vai me reconhecer como dele. Eu gosto de pensar na lei como dessa maneira, como sendo esses retratos de Deus que me dão a possibilidade de me tornar parecido com Ele, para que Ele me reconheça no meio da multidão. Falar o quê, gente, depois dessa ilustração tão clara do que é lei, do que é saudade de um Jesus que quer apenas o nosso comportamento para reconhecê-lo como nosso próprio Pai. Rapidinho, teu recadinho final, Rebeca. O meu recado final é para você provar a lei, tentar estender a lei na sua vida, tentar viver de acordo com ela, da forma que a gente falou aqui, ela é expandida, ela de uma forma, e mostre para as pessoas de uma forma que seja aceitável, não que você está sendo limitado, mas que o seu viver está sendo expandido por essa lei que te mostra como viver de uma forma melhor. Um tweet, Rochael. Eu vou falar de você não, tá? Eu vou falar de mim. Quando você me ver amando a Deus com todas as minhas forças e amando as pessoas, meus próximos, como eu amo a mim mesmo, aí você vai perceber, você vai entender que eu não vou ter vontade de ficar fazendo as coisas que não estão escritas na lei. Amando a Deus sobre todas as coisas e amando as pessoas, as pessoas verão em você o cumprimento da lei mesmo. Maravilha. Mara, para onde nós vamos com essa lei? Para o céu, certamente. Eu acho que o segredo é viver a lei, experimentar a lei. E só aquele que vive e experimenta sabe que a lei liberta e não aprisiona.
A gente poderia passar horas aqui falando do que a lei, como ela me faz bem, mas só sabe verdadeiramente aquele que a vive, aquele que a coloca em prática. Então, o nosso convite é esse, para que você viva a lei, experimente a lei, e ela certamente te libertará. E eu fico aqui com uma das declarações que mais me fascinam da Bíblia em relação a Jesus. Ele fez o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, um dos momentos mais especiais da Bíblia, como você falou lá, o Sermão da Montanha, é a declaração do reino de Deus, né? é a confirmação do reino de Deus. A plataforma de governo do reino de Deus. Essa expressão, plataforma de governo. Olha, como o pastor, como o Tiago, o produtor, está me lembrando aqui, foi o discurso de posse de Jesus, tudo isso é o Sermão da Montanha. Depois que Jesus fala tudo isso, que ele amplia a lei, que a princípio parece esse peso, como a gente viu que não é bem assim, ele falou tão bem, ele mostrou tanto a paixão por essa lei, que os últimos 2 versículos do capítulo 7 de Mateus, quando acaba o Sermão da Montanha, Mateus faz um fechamento agora da plateia a respeito de Cristo. E olha o que ele diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Havia as autoridades, fariseu era autoridade, escriba era autoridade, temos políticos que são autoridade, presidentes que são autoridade, chefes que são autoridade, pastores, bispos e papas que são autoridade. Agora, sabe o que me encanta? A minha Bíblia diz que quando Jesus acabou de falar, todos que são autoridade prestavam para nada não, porque ali as multidões estavam maravilhadas com alguém que acabava de falar tendo autoridade. Quando você tem autoridade, quando você está munido desse poder, e quando Cristo explicou bem claro na coerência entre o comportamento e a obediência, entre a paixão e a lei, entre o céu e as atitudes, não tinha mais para ninguém. Mateus só falou, as multidões escandalizadas de tanto fascínio e admiração por um Cristo que ensinava como quem tem, e não como as autoridades instituídas da época, que eram os fariseus, escribas, saduceus, que levaram Jesus para a cruz tempos depois. Termino o Código Aberto dizendo a você, jovem, tenha uma semana feliz. Uma coisa é verdade, dá um sorriso aí, gente, porque ó, o pessoal do Código tem que ver, ó, Roberto, que sorriso bacana. É esse sorriso, filma aqui, ó, Rochael. Quem obedece a Deus, quem está feliz, Rochel, quem vê que na lei não é que prende, adulterar, mentir, idolatria, honrar pai e mãe, guardar o sábado, gente, isso é céu começando na terra. Eu te peço, em nome de Jesus, que você saia dessa lição entendendo mais do que nunca de que a lei existe, a lei continua, a lei é boa, a lei é eterna e, acima de tudo, na salvação em Cristo Jesus, é por toda a eternidade que nós estaremos juntos com esse Jesus lei, com essas atitudes e comportamentos de quem vive os braços aquecidos do Pai do céu. Deus te abençoe muito, a gente fica aqui orando por você, para que você tenha compreendido o nosso estudo de maneira equilibrada, de maneira alegre, de maneira leve e de maneira urgente, para você colocar tua vida em dia com Jesus e estar pronto quando Cristo voltar. Deus te abençoe, a gente se encontra no próximo Código Aberto. Você sabe que aqui é o nosso jeito diferente de estudar a Palavra de Deus. E enquanto a gente passa a semana de saudade para o próximo encontro, não esquece de entrar ali no nosso Facebook, curtir a nossa página, fazer as observações no selfie do Código, interagir com a gente, compartilhar a esperança, viralizar o bem e juntos aguardarmos a volta de Cristo, obedecendo essa lei de um Deus que nos ama. Forte abraço, a gente se encontra no próximo Código Aberto, sábado que vem, às 3 da tarde, onde aqui a gente discute a Bíblia de um jeito bem diferente. Deus te abençoe. Até lá.